Olá, meus jovens, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a nossa aula do capítulo 19 e 20 de Mosias. Hoje vai ser uma aula bem diferente, bem dinâmica, para que vocês possam entender o que está acontecendo na história, certo? Então, prepare o material de vocês, façam uma oração para vocês começarem a fazer a introdução da leitura de hoje e vamos começar, certo? Então, na aula passada, certo, nós falamos sobre Alma, que foi um sacerdote do rei Noé, que fugiu porque ele acreditou nas palavras de Abinadi. E aí ele foi para as águas de Mormo, onde ele pôde batizar todas as pessoas que quiseram conhecer o evangelho, certo? E também eles foram ensinados, né, por Alma e para que ele pudessem entender o que é um convênio. Então, vocês na aula passada vocês aprenderam o que é um convênio e como vocês podem se arrepender e fazer esse convênio com o Pai Celestial. Então, foi isso que a alma ensinou nas águas de Mormon. Ele e Elã, né, puderam ser batizados e também batizar todo o povo. Então, o povo de Deus estava de boa lá nas águas de Mormon. Mas o rei Noé, então vamos fazer de conta que esse bonequinho aqui é o rei Noé, certo? Então o rei Noé, ele não estava nem um pouco satisfeito em saber que a alma estava cuidando do povo de Deus nas águas de Morro. Então ele mandou o povo perseguir a alma, né? Procurar ele lá nas águas de Morro. Só que aí muitos deles começaram a se questionar, né? Por que o rei quer fazer tanto isso, né? Então, começou a haver uma divisão. Então, aqui vocês estão vendo os marronzinhos e os verdinhos. Então, dentro do povo, começou a haver uma grande divisão e esse homem aqui, chamado Gideão, certo? Ele era bem forte, bem alto. Então, ele chegou para o rei e disse, olha, nós não vamos procurar perseguir o povo que está com alma, né? Então, nós vamos continuar aqui. E o rei Noé começou a discutir, então começou a haver uma desavença entre eles, certo? E naquele momento, no capítulo 19, certo? E 20, vocês vão ver que as palavras do profeta Abinadi se cumpriram, né? De tudo que ia acontecer com o povo, né, do rei Noé. Então vocês vão saber que tudo no capítulo 19, né, vocês vão entender que todas as coisas se cumpriram. E principalmente que esse aqui, o rei Noé, vocês vão saber o que é que aconteceu com ele, como foi a morte dele, certo? Então, como eu te falei, Gideão ficou e começou a discutir, nós não vamos mais ouvir você, rei. E aí eles começaram a discutir e ele começou a perseguir o rei Noé. E o rei Noé, ele subiu na torre dele, e quando ele subiu em cima da torre, tcharam, ele avistou uma horte de lamanitas vindo em direção à sua terra. E aí ele gritou, Lamanitas, Lamanitas! E ele desceu a escada e falou com Gideão, vamos fugir, os Lamanitas vão nos atacar. Então, Thomas vai me ajudar aqui. Thomas bota o soldado tudo do outro lado agora de novo. Os soldados vieram tudo pra cá, né, junto com os verdinhos de novo, eles tentaram fugir, certo? Então se juntaram tudo de novo para fugir dos lamanitas que estavam vindo, enfurecidos. Aqui nós temos 4 lamanitas, certo? Mas vinham milhares deles. Aqui os lamanitas, vinham milhares deles. Tentaram atacar o povo do rei Noé, certo? Mas quando eles viram, fugiram para o deserto e achando que eles iam, né, perecer por causa dos lamanitas estavam chegando próximo. Aí eles mandaram as suas filhas, certo? Gideão ficou com uma parte e o rei Noé, né, que estava aqui, fugiu com uma parte do povo, aqueles que não quiseram ficar. Então, os que eram do lado do Gideão, eles resolveram ficar, certo? E
os que não eram fugiram para o deserto com Noé. Tá certo? Mas o que aconteceu? Gideão, ele pediu que as filhas, as esposas, como eram bonitas, belas, né, intercedessem por eles. Então elas tomaram a frente e chegaram para os lamanitas e pediram, imploraram para que eles não fossem mortos. E aí os lamanitas, encantados com a beleza das esposas, das filhas dos soldados, né, eles resolveram livrar eles da morte. Mas muitos ainda fugiram, né? Então, fugindo aqui com o rei Noé aqui, certo? Fugiram para o deserto, tá? Então, quando isso aconteceu, Gideão voltou para a terra de Nefilei. E o que aconteceu? Os lamanitas mantiveram eles em cativeiro, certo? E, naquele momento, o rei Lime, que é o que está contando a história, né? O rei Lime, que era filho de Noé, assume o reinado. Então, eles ficam sob os cuidados, sob a guarda, né? Então, agora eles estavam todos aqui juntos, né? Reunidos novamente. Gideão estava com eles, como ele era o chefe. Mas os lamanitas, eles agora eram os guardas, né? Eles mantiveram eles em cativeiro. E aí eles tiveram que pagar muitos tributos, né? E também tiveram que trabalhar, tudo era dividido. Mas eles disseram, só vão ficar na terra se vocês me entregarem o rei, certo? Eles queriam a cabeça do rei. E Lime, que era o filho, mesmo sabendo que o pai era um homem desonesto e era um homem iníquo, ele não queria a morte do pai, né? Mas, infelizmente, para sobreviverem, eles precisavam pegar a cabeça do rei. Então, o que aconteceu? Gideão, certo? Ele chamou alguns com ele. Vamos, você e mais você. Vamos procurar o rei no deserto. Então, Gideão saiu à procura do rei, certo? Mas o que aconteceu? Quando Gideão estava indo para o deserto, naquele momento, né, os soldados que seguiram o rei aqui no deserto, os soldados que seguiram o rei Noé, eles ficaram muito chateados porque as esposas deles e as filhas dele voltaram. Então, eles não sabiam nem se elas estavam vivas, certo? Então, eles se iraram contra o rei Noé. Então, eles ficaram com raiva do rei Noé. E o que aconteceu com eles? Eles foram... eles cercaram o rei Noé. E alguns que estavam com o rei Noé, que eram do lado dele, que eram os sacerdotes, fugiram. Fugiram do deserto. E os que estavam com o rei Noé, o que aconteceu? Colocaram fogo nele. E eles mataram o rei Noé no deserto. E quando Gideão chegou, certo, para procurar o rei, porque era preciso levar o rei de volta para os lamanitas, né? O que aconteceu? Os soldados se encontraram com o Gideão e aí eles perguntaram: cadê nossas esposas, né? Elas estão vivas? Será que elas estão vivas ainda? Aí Gideão falou: elas intercederam por nós na frente dos lamanitas e nossas esposas e filhas estão todas vivas. E aí o Gideão perguntou: e cadê o rei Noé? Bem, o rei Noé nós matamos pelo fogo. E aí todos eles voltaram para a terra de Nefilei, certo? E falaram para os lamanitas e para o rei Lime, para todos o que tinha acontecido, que o rei Noé tinha morrido pelo fogo. Então, todos esses eventos que eu falei foram profecias, né, que Abinadi falou, certo? Abinadi diz que isso ia acontecer. Não esqueçam desses grupinhos de sacerdotes aqui que estão no deserto, que fugiram, escaparam, tá? Esses aqui, ó. Não esqueçam que daqui a pouco a gente vai falar deles. Então, o que aconteceu naquele momento? Os lamanitas dominaram todo o povo, mas permitiram que eles ficassem na terra de Nefilei.
E aí eles fizeram tipo um acordo, um pacto, né, para que eles pudessem, né, continuar pagando os tributos e eles não iam atacá-los, não iam, né, causar nenhum dano, né? Mas Gideão, desde o princípio, ele ensinou o povo, ele falou, olha, se nós não tivéssemos, se nós tivéssemos dado ouvido ao profeta Abinadi, nada disso teria acontecido, né? Então, o que nós podemos aprender dessa história? Que o Senhor ele sempre enviará profeta para nos guiar, certo? Sempre. Então, o Senhor sempre vai nos mostrar, por meio dos seus profetas, o que nós devemos fazer. E você recorda alguma coisa que o profeta nos ensinou recentemente, que muitas pessoas deixaram de fazer e que precisavam fazer, ou que até mesmo você acha que precisava ter feito e não fez? O que é que o profeta na última conferência ele falou sobre isso, né? Então, é muito importante nós lembrarmos que esses homens, os profetas, homens que são chamados por Deus, o papel fundamental deles é guiar o povo de Deus. E se nós não damos ouvidos, nós teremos grandes consequências, como foi o caso aqui do povo de Noé. E Noé, né, como ele teve a oportunidade de refazer tudo, de dar ouvidos a Abinadi, e na última hora ele deu ouvido àquele grupinho lá atrás, que são os sacerdotes iníquos, né, do rei. E que na última hora, na hora H, né, não puderam salvar o rei. Na realidade, eles fugiram para o deserto, escaparam, né, antes que eles também fossem mortos pelo fogo. Então, tem uma passagem aqui que eu gostaria de ler para vocês, para finalizar a nossa aula, certo? Muito interessante, que é o fato que diz assim: nossa segurança espiritual está em nos voltarmos para a voz clara do profeta vivo. Se escutarmos sua voz e obedecermos os seus conselhos, conseguiremos viver da maneira que Cristo gostaria que vivêssemos e perseverar até o fim, para um dia, juntamente com nossa família, voltarmos à presença do Pai Celestial e do Salvador Jesus Cristo. Então, quem falou essas palavras foi Robert D. Hales, do Coro dos 12 Apóstolos, onde ele fala claramente, né? Se nós obedecermos, dermos ouvidos à voz ao profeta, nós poderemos um dia voltar a vivermos com o Pai Celestial em sua presença. Então, com esse povo aqui, infelizmente, não foi assim, né? Eles sofreram as consequências, né, das influências negativas do rei Noé, da sua iniquidade e também dos sacerdotes que seguiam o rei, que na última hora, né, deram para trás e escaparam para o deserto. Então, a paz reinou e os lamanitas foram embora, certo? Os lamanitas voltaram para suas terras e deixaram Gideão cuidando do povo juntamente com o rei Lime, né? O Gideão liderando o exército nefita e o rei Lime sendo o rei, certo? Mas, no capítulo 20, algo aconteceu, certo? Esses sacerdotes que estavam no deserto começaram a observar num local onde talvez com muitas cachoeiras, com um lugar paradisíaco, eles estavam talvez com fome porque estavam escapando, né, do deserto, queriam um lugar para tomar banho, beber água, quando de repente eles encontraram as filhas dos lamanitas, moças bonitas, né, que estavam lá tomando banho, cantando, se divertindo, e de repente os sacerdotes, né, atacaram essas moças e raptaram elas para o deserto. Então, se eu não me engano, foram 24 moças que foram capturadas, né, raptadas por esses homens aqui, que foram os sacerdotes do rei Noé. Então, quando de repente, né, os lamanitas estavam aqui na sua terra, de boa, eles sentiram falta dessas moças. E aí, pronto, mais confusão. Logo imaginaram que tinha sido quem? O povo do rei Lime agora, né? Que teriam feito isso. Então eles se armaram e vamos invadir e atacar novamente eles. E aí quando, de repente, né? Vamos fazer de conta que esse aqui é o rei Lime, estava lá em cima da torre e ele viu, lá vem os lamanitas novamente, eles vão nos atacar. E aí eles viram os lamanitas se aproximando e eles disseram, nós vamos combater então, vamos combater.
E aí teve uma briga entre eles. E aí começaram a morrer, e morreu muitos lamanitas, e morreu muitos nefitas. E aí os lamanitas que conseguiram escapar, né, voltaram para suas terras, né? E por mais que o rei Lime tinha um grupo de soldados bem menores do que o dos lamanitas, eles mesmo assim ainda conseguiram expulsar os lamanitas da terra. E eles ficaram se perguntando por que que isso aconteceu, né? Por que que eles atacaram a gente, sendo que a gente fez um juramento com eles, né? Foi quando de repente os soldados, quando estavam juntando os mortos, acharam, né? Aqui, ó, acharam o rei dos lamanitas no meio dos feridos. E aí levaram o rei juntamente, né, na presença do rei Lime. E aí, quando ele estava aqui na presença do rei Lime, certo? Aqui nos filhos, vamos puxar para cá, para você ver aqui. E aí o rei dos lamanitas, né, que tinha até ele estava no meio da guerra, quando ele chegou lá, que foi ferido e ficou no meio dos mortos, né, ele estava vivo. E aí o rei Lime perguntou: por que que você quebrou o juramento que nós fizemos, né? E aí o rei Lamanita: vocês raptaram 24 moças, 24 lamanitas, né, mulheres lamanitas. E aí o rei Lime: não, eu não estou sabendo nada disso, né? Aí foi quando Gideão chegou e disse: não foi do nosso povo, mas você lembra daqueles sacerdotes que escaparam com seus pais? E aí eles lembraram que aqueles homens que haviam escapado para o deserto, aqueles ali, né? Eles que tinham raptado as lamanitas. E aí eles fizeram novamente um acordo de paz para que eles pudessem ser soltos. Então o rei foi novamente com o rei Lime, né, na presença dos lamanitas. E aí quando o rei dos lamanitas chegou, disse: não é preciso machucá-los. Vamos fazer um acordo de paz. Eles deixaram eu viver. E aí o rei voltou para a sua terra, e também Gideão e o rei Lime voltaram para as suas terras e fizeram um acordo de paz. E aí foi quando tudo começou, quando Lime encontrou Amon, e aí contou essa história para nós, que é fantástica. Adoro essa história do livro de Mórmon, certo? Mas o que nós podemos aprender dessa história toda, né? Da importância de nós darmos ouvido ao nosso profeta. Se tudo isso não tivesse, se ele tivesse dado ouvido desde o princípio à voz do nosso profeta, né? O rei Noé, né, nesse aqui no caso, não teria sido morto pelo fogo, e também seu povo não teria perecido tantas guerras contra os lamanitas. Preste o meu testemunho que o profeta é um homem chamado por Deus, e que se dermos ouvido a sua voz, certo? Nós vamos conseguir um dia voltar à presença do Pai Celestial. Então essa aula animada, divertida, diferente, que eu deixo com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Então o exercício de hoje vai ser o seguinte, certo? Eu vou mandar para vocês algumas escrituras e vocês vão me dizer quais foram as consequências, certo, da desobediência do povo por não ter ouvido a voz do profeta. Então eu vou mandar os versículos, vocês vão dizer o que aconteceu com o povo, mesmo você já sabendo, né, na aula passada das advertências, da primeira e da segunda. Mas agora vocês vão me dizer o que foi que aconteceu. Então foi no capítulo de Mosias, certo? 19, versículo 10, 14, 15, 18 e 20. No capítulo 20, no versículo 20 e no capítulo 21, 2 ao 4. Então vocês vão saber o que foi que aconteceu, certo? Com o povo, certo? Do rei Noé por ter desobedecido a Abinadi. Quais foram as grandes consequências? Já relatei aqui algumas, mas vocês vão ler as escrituras e vão descobrir. E eu vou mandar um exercício também diferente, que é um cronograma da história, para ver se vocês estavam antenados de ouvir as historinhas do começo ao fim. Foi muito bom estar aqui com vocês. Um forte abraço e até a próxima aula.